Olá, meus irmãos, graça e paz, bom dia mais uma vez, Deus abençoe. Ontem vimos o capítulo 13 falando sobre Abias, agora estamos no capítulo 14 falando sobre o rei Asa. Percebemos que o cronista, a gente tem falado muito sobre isso, que ele não mostra muitos os fracassos dos reis. Mas quando a gente lê, a gente vê que ele deixa pormenores, né? Porque diz que Asa restaurou, Asa tirou, então percebe que alguma coisa o seu pai o havia deixado, o havia agido. O que nós percebemos nesse texto e nós precisamos avaliar com muito cuidado, é mais uma vez o cuidado de Deus, a presença de Deus com o seu povo. Deus vem agindo na história. Deus vem movendo na história. Sempre precisamos olhar para Gênesis, que há uma promessa, Gênesis 3,15, que é a promessa da semente, promessa de Abraão, né, o Abraão, e aonde Deus vai instituir um povo, colocar um povo que vai o adorar, que vai servir. Então Deus está nesse processo, até no nosso tempo, Deus está nesse processo de formar esse povo, de abençoar um povo a qual venha servi-lo com integridade. Então Deus ainda está nessa formação, agindo e movendo, e nós vemos Deus sempre trabalhando. Mais uma vez nós vamos ver, né, que o versículo 2 do capítulo 14, que nosso capítulo já é o 14, diz que Asa fez o que o Senhor, o seu Deus, aprova. Quando nós vemos no versículo 11, percebemos que Asa está indo, né, mais uma vez a guerrear, que era algo comum, como nas nossas vidas hoje. Só que a guerra naquela época era um formato, hoje na nossa é uma guerra mais espiritual, uma guerra mais emocional, de ideologia, de pensamento, onde precisamos clamar ao Senhor. Então, quando nós olhamos para Israel, que eles clamavam ao Senhor para que ele pudesse ser como eles numa batalha física, numa batalha ali realmente, né, sangrenta, como poderia acontecer, o Senhor estava ali, nós não podemos esquecer também de clamar ao Senhor, de buscar o Senhor para que ele nos ajude quando a nossa guerra for uma guerra espiritual, quando nos sentimos fracos, quando nossa guerra for emocional, quando nosso emocional não está bem, física, de pensamentos, de ideologia, o que for, nós precisamos clamar ao Senhor. E Asa, então, no versículo 11, então ele clama ao Senhor, que diz: então Asa clamou ao Senhor, o seu Deus: Senhor, não há ninguém como tu para ajudar o fraco contra os poderosos. Ajuda-nos, ó Senhor, ó nosso Deus, pois em ti pomos a nossa confiança, em teu nome viemos contra este imenso exército. Ó Senhor, tu és o nosso Deus, não deixe o homem prevalecer contra ti. E nós vemos que mais uma vez o Senhor entra em ação, destruindo, né, todo o exército ali, etíopes, destruindo eles totalmente, que o texto vai dizer que eles não tiveram mais condição de se reerguer, de realmente ter um novo exército. Então, eu creio que esse precisa ser o nosso pensamento. Às vezes nós tardamos muito em buscar o Senhor, nós tardamos muito em pedir a ajuda do Senhor, que achamos que Deus não está preocupado com, que Deus tem algumas coisas que Deus não tem tempo para aquilo. Sabe, não vou orar para isso não, que Deus tem coisas maiores para resolver. A maior coisa que Deus tem para se preocupar é com a sua vida, é com a minha vida. Então, nós precisamos aprender tudo, sem exceção, todas as coisas, orarmos ao Senhor. Todas as coisas colocarmos na mão do Senhor para que Ele possa agir, para que Ele possa mover. Israel foi muito vitorioso, porque em todas as questões eles colocavam na mão de Deus. E pagaram um preço muito grande quando não colocava as questões na mão do Senhor. Então, meu querido, a palavra que eu tenho nessa manhã é pensando nisso. Não sei que horário você está, mas estou gravando pela manhã. Que seja o que for, uma dor de cabeça, uma dor de dente, seja um detalhe, seja uma questão, seja o almoço ou a janta de hoje, que você está em dúvida, coloca diante do Senhor. Fala: pastor, mas isso irmãos, vamos aprender a ter essa intimidade, de abrir o nosso coração diante de Deus e deixar que Ele venha mover, deixar que Ele venha trabalhar. Porque Deus tem grandes coisas para nossas vidas. O problema é que nós não almejamos ela, o problema é que nós não vivenciamos ela porque nós não o apresentamos a Ele. Que possamos orar mais, orações mais práticas, de colocar detalhes, de colocar o que você está sentindo nesse exato momento. Nesse exato momento que você está ouvindo esse vídeo, assistindo esse vídeo, o que você está sentindo? Eu te convido, assim que você desligar, assim que esse vídeo terminar, ore e fale com o Senhor sobre isso. Você está feliz? Coloque. Você está olhando para o dia, poxa, que dia bonito. Você de repente está usando esse feriado para passear, fala, agradece ao Senhor, obrigado, Senhor. E de repente você amanheceu hoje triste, enfermidade, com algumas tristezas, saudade de algumas situações, coloque também diante do Senhor. Vamos aprender a colocar tudo na presença do Senhor. Amém, meus irmãos? Beijo no coração. Fique com Deus, Deus abençoe.